Gálatas capítulo 4, a partir do verso 8, seguindo o tema de mensagens dentro desse livro, conhecido como Carta à Liberdade Cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Estamos agora no capítulo 4 e falaremos a partir do verso 8 sobre deuses falsos ou falsos deuses. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele nos diz a partir do verso 8 do capítulo 4, assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, por natureza, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Preste atenção. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Até aqui, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos, te louvamos por sua santa e rica palavra. Me dê a graça, através do poder do Espírito Santo que em mim habita, e sobre aqueles a quem o Senhor também separou, diante desta tarde, para que recebamos da parte do Senhor a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Esta palavra possa gerar vida, destronar os nossos deuses falsos em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. E você mais uma vez glorifique o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Meus irmãos, talvez parece aqui até uma preocupação exacerbada, ou um desabafo de um pastor preocupado. Todo pastor preocupado, por mais que palavras sejam duras, ele tem o cuidado de cuidar das ovelhas que foi confiado a ele. Mas Paulo tem uma preocupação ainda maior. A preocupação de Paulo é com a vida anterior a Cristo, e agora como uma nova criatura, experimentando já uma liberdade cristã, após a suficiência de Cristo ser uma realidade sobre os irmãos que se reuniam na Galácia. Paulo está preocupado com as divindades que na verdade não são divindades. O mundo está mergulhado no misticismo, no esoterismo. O mundo está mergulhado em vãs religiões. Hoje são milhares e milhares e miríades de religiões. O panteísmo está aflorado. Nós temos religiões que cultuam vacas, formigas, sol, lua, mar. Nós temos religiões que trabalham com horóscopos, constelações, são chamados de deuses. Nós temos religiões clássicas, voltadas da mitologia clássica grega, pagã, oriundas de uma inexistência da certeza da vida eterna. O homem, depois que decai definitivamente do estado absoluto da graça, está buscando sentido para a sua existência. Para onde nós iremos? Quem nos chamou? É por isso que nós cultuamos mortos, em grande parte.
buscamos por meio de dias específicos, por meio de flores, por meio de ações, retomar os karmas que, segundo alguns, estão pairando almas deles aqui, e eles precisam ser liberados para irem para as suas fontes enérgicas de vidas em um mundo que transcende. Irmãos, o que não falta é loucura, quando Deus não foi estabelecido em corações. Sobra espaço para oferendas, sobra espaços para mandingas, homens que vêm de forma lúdica, aparentemente no espírito daquele que já se foi, outros vêm como cavalos. Irmãos, uma confusão é gerada no coração daqueles que não têm o único Deus genuíno e verdadeiro como Senhor da sua história. Paulo sabe que onde falta doutrina, sobra loucura. É por isso que agora ele tem uma tentativa de elucidar esse texto e destronar falsos divinos no coração daqueles que ouviram a mensagem verdadeira. Nem sempre os que ouvem colocam em prática. Tiago, escrevendo a carta dura, disse: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Paulo diz antes, ou seja, ele cita aqui para contextualizar ou conectar os dois textos do capítulo 4, chamado de perícope, esse pequeno trecho que é dividido em capítulos, versículos. Ele diz antes, ou seja, ele está citando ainda a referência da adoção, da filiação. Ele diz antes, quando vocês não conheciam a Deus. Irmão, me preocupa muito quando nós achamos dignos da graça. Me preocupa muito quando nós achamos dignos da salvação. A pergunta não é quem sobe ou desce. A pergunta deve ser: que amor é esse que me alcançou? Eu é que não poderia subir. Como justiça divina, eu deveria receber o salário do meu pecado, que é a morte eterna. Mas pela misericórdia e graça, eu fui alcançado para viver a eternidade com Deus em Cristo Jesus. E Paulo cita dizendo antes, quando vocês não conheciam. Irmão, depois que Adão e Eva pecaram no Éden, ninguém mais conheceu a Deus, se Deus não o revelasse. A palavra religião nasce de uma palavra latim, que quer dizer religare. Quando corta a luz da sua casa, quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Que você tem que almoçar à luz de vela, não porque é romântico, mas porque a CEMIG não respeitou que as condições momentâneas daquele mês não estavam favoráveis, ou seja, cortou por falta de dinheiro. Irmãos, quando corta a luz, o que você faz com a CEMIG depois de pagar? Religa a luz que anteriormente já estava ligada. O religare, a religião, é essa autotentativa desconhecida de religarmos a um Deus desconhecido até que ele se revele. Então as outras religiões, sem ofensa alguma, não é que elas são impróprias. Não existe religião perfeita. O cristianismo não é uma religião, porque nós não religamos em Cristo coisa alguma com Deus. É Deus no Filho que religa o homem com Ele. Não somos nós que ligamos para a CEMIG e falamos: olha, estamos sem conexão. Ligamos para a Embratel, para a TIM, para a Vivo: olha, acabou os créditos, Deus, nós precisamos voltar. Não, é Deus.
ao perceber a queda humana, decide então reconectar o homem caído a ele, o Deus soberano, imbatível, inabalável, sustentador e criador de todas as coisas. Então Paulo faz questão de dizer à fonte: vocês não conheciam a Deus, mas Deus conhecia eu e você. Onde? Quando estávamos nas boates? Não. Onde? Quando estávamos em meio à prostituição? Não. Deus nos conheceu, como disse Davi. Os ossos de Davi ainda não tinham sido tecidos no ventre materno, e Deus já havia designado todos os dias de Davi. Nós já havíamos recebido um nome, uma identidade, um propósito. Aliás, nós fomos feitos para um principal propósito. Você não nasceu para casar, você não nasceu para ser rico, você não nasceu para ter filhos, você não nasceu para conquistar, você não nasceu para viajar, você não nasceu para ser famoso, você nasceu para a glória de Deus. Esse é o propósito primário e excelente da sua existência: glorificar a um Deus verdadeiro. Mas para que Ele seja conhecido por outros através de você, você precisa conhecê-lo. Mas você não pode conhecê-lo sem que Ele se revele a você anteriormente. E Paulo está dizendo: antes, quando vocês não conheciam a Deus. E aqui obviamente que ele cita de forma separada o mundo gentílico, que era extremamente pagão, que no afã de conhecer o transcendente, tinham vários deuses e cultuavam de várias maneiras. Dentro do paganismo tinha o canibalismo. Mas você sabia que tem alguns lugares e religiões, por causa das câmeras aqui, para eu não tomar nenhum processo, matam crianças quando nascem gêmeas, porque eles entendem que a segunda é um karma maldito. Praticam homicídios. Tem religiões que, se uma pessoa nascer paraplégica, com um defeito cognitivo, é retirado do bando e sacrificado, porque eles entendem que aquilo é um espírito encarnado que veio para perturbar aquele clã. É uma loucura um mundo sem Deus. Irmãos, pessoas dão sangues, galinhas, animais, dinheiro, rapam cabeça, se vendem, fazem o que for necessário para terem acesso às divindades, e não a encontram, porque a única divindade, Deus, lembrando, Deus não é nome, Deus é um título atribuído ao ser todo-poderoso, que quer dizer divino. O nome de Deus não é Deus, o nome de Deus é eu sou o que sou. O nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. O nome de Deus é El Shaddai, Jireh, Adonai, Rafá, Raá, Sabaote, Tsudiqueno. Deus não tem um único nome. E aí Paulo diz: antes vocês não conheciam Deus, e vocês eram escravos por natureza, é o que eu estou dizendo, reféns de uma vã religião. As pessoas sem Deus estão cegas, tateando. Paulo, quando chegou em Atenas, lá no meio do Areópago, ele diz: esse Deus que vocês escreveram aqui, o Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. Os outros são falsos. Eles têm olhos, mas não veem, mãos que não tocam, pés que não correm, ouvidos que não ouvem. Eles são semelhantes de madeiras a respeito de homens construídos. São miniaturas humanas.
são deuses falsos. E vocês só cultuam esses deuses porque vocês estão cegos. Você só pode conhecer a Deus se Deus decidir, por vontade soberana, se revelar a mim e a você. Se Deus não abrir os nossos olhos, jamais teríamos conhecimento de Deus. Irmãos, já teve pessoas como Jô Soares, que leu a Bíblia 16 vezes. Não basta ler, é preciso ter as escamas dos olhos descortinadas, porque é um livro espiritual. Não tem como conhecer o Deus das Escrituras sem que o Deus das Escrituras se revele a nós. Quantos entendem isso? E Paulo diz: vocês eram escravos por natureza. O que é isso? Vocês já nasceram cultuando a deuses falsos. Irmão, a idolatria, ela já nasce. João Calvino diz assim: nós somos uma fábrica de produzir ídolos em série. É como se eles estivessem na esteira do nosso coração e viesse a fama, o dinheiro, aí os deuses vão passando assim, a prostituição, o carro, as personalidades, os artistas, os músicos, os filmes, o mundo, a purpurina, e vai surgindo deuses em série dentro de nós. Sabia que existem famílias que cultuam os filhos? Existem filhos que cultuam os pais. O pai não consegue colocar Deus acima do filho. Ele dá a vida pelo filho, mas não consegue dar a vida por Deus, que deu o filho dele por ele. Tem gente que cultua Mamon, é uma espécie de um deus pagão, para nos dizer que aqueles que amam ao dinheiro mais do que o Deus soberano, estão cultuando Mamon. Tem gente que cultua a beleza, o estereótipo físico. A pessoa não consegue viver uma vida sem ser fitness por completo, mas vira uma doença. Ela não consegue conviver com pessoas normais, sem falar de academia, sem falar de coisa. Ela respira, vive, dorme, ouvindo podcast, fazendo dieta, se adorando atrás do espelho. É alguém que está cultuando. Esse Deus é Apolo ou Diana. Tem gente que adora deuses chamado workaholic. Tá assim? Tá certo? O que é o workaholic? É o Deus do trabalho. Ela só se sente satisfeita no escritório. Sábado e domingo vira um karma, né? Um trauma. Ela não consegue se ver sem a gravata, sem as ligações, sem o pedido para o executivo tal. A pessoa é viciada no mundo empreendedor, em vender, em comprar, em olhar a bolsa, em controlar as finanças. Workaholic, uma adoração a um Deus do trabalho. Ela não descansa. Quando chega o final de semana, o descanso também é falando do dia do trabalho, é pensando no dia do trabalho, é vivendo o trabalho. Ela não desliga. Irmãos, tem deuses chamado futebol, times, amigos que vivem pelo futebol, vão em qualquer lugar do mundo pelo time de coração, matam, morrem, cantam, enfrentam chuva. Irmão, o atleticano era o último que tinha que ser idólatra, porque pensa num sofrimento na minha vida desde criança. Agora que as coisas começaram a melhorar para a gente, mas parece que quando melhora também do nada piora. Uma luta, irmão. Mas é um Deus. O futebol se torna um Deus. Notícias, né? O tempo todo acompanhar aquela idola. Se o galo perdeu, o dia vira uma banana podre, mal-humorado, não consegue fazer nada,
perde a aposta, não tinha nem que estar apostando, porque você é crente, não tinha nem que estar adorando o time de futebol e não tinha que estar fazendo aposta. Vira uma vida de idolatria. Irmão, tem gente que idolatra músicos. Escreve assim, ó, Tiago Diniz, eu te amo. Backstreet Boys, que eu pareço com um deles. Então é comum. O que vocês estão rindo? Então, eu tenho certeza que vão cortar isso, eu não deveria ter falado isso. Vai me dar problema depois. Irmãos, idolatram bandas, música. O Rock in Rio é um dos maiores eventos do mundo. Tem gente que sai da Tailândia para vir para o Rock in Rio. A pessoa pensa, né? Tem uma banda chamada RBD aí. Os fãs ficaram a madrugada inteira tentando comprar ingresso. Uma luta, irmãos. RBD. Uma luta. Irmãos, e até dentro da nossa igreja, nós temos a turma dos Valadetes. Só Jesus. Já denunciei também. Eu sei que se Ana Paula pudesse, ela não queria. Mas tem gente que quando olha para ela, treme, falta o ar, desmancha, morre. Escolhe Ana Paula todo dia falando assim: oh gente, aleluia, lembrado de vitória. A pessoa não consegue ouvir outra coisa senão diante do trono. Não, se a Ana Paula não orar, eu não recebi a oração. Se não for Ana Paula cantando, eu não canto. Congresso do diante do trono, se Ana Paula não faz sentido. Irmão, eu respeito e amo todos os nossos pastores, mas se um dia qualquer um deles for lançado no meu coração, eu preciso me converter urgente. Eu não dependo e não posso depender de canções humanas, de orações humanas, de profetas. Eu dependo da palavra de Cristo. Eu dependo de um único Deus genuíno e verdadeiro. A admiração não pode se tornar um Deus. Quantos conseguem entender isso aqui? Irmãos, tem pessoas, para pular para o próximo verso, que idolatram carro, casa. A casa não tem reboco, mas a roda do carro é aro 21, diamantada, polida, as peças tudo original. Quem gosta de carro antigo sofre. Perguntaram para mim esses dias qual que era o meu sonho. Um Fusca 71, motorzinho turnado. Meu irmão, tem vira idolatria, clube. Aí a pessoa não consegue viver mais sem falar de Fusca, sem se mover, sem existir, porque se tornou um Deus. Chamado também rede social. Estou sofrendo. Deus está arrancando esse Deus de mim à força. A vida social parou em troca de um Deus virtual. O mundo dos TikTokers, TikTok, né? Um Deus. E Paulo está dizendo assim, obviamente que no contexto dele, não tinha TikTok, tinha esses trens, esses demônios. Eram outros demônios. Bom, de verdade, eu fiz uma conta nesse aplicativo, eu não consegui, irmão. Você não consegue selecionar o que você vê. Você vai passando o dedo, vem. Irmão, roupa é uma coisa que eles não usam lá. Para começar, ninguém usa roupa. Segundo, você fica tão entretido que você não lê a Bíblia mais, você não consegue viver. Só Jesus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares? Vocês estão voltando
voltando a sacrificar, a manter festa, a escolher uma data, a chamar de Shabat, a chamar de dia sagrado, mês sagrado, evento sagrado. Vocês estão voltando aos deuses antigos falsos. Cuidado. Aos princípios elementares antigos. Irmãos, tem cristão que já é crente, mas ainda anda de joelho para pagar promessa. Sério? Tem cristão protestante que não pode passar na frente de uma cátedra que faz o sinal da cruz. Irmão, o sinal da cruz é bênção, mas é um sinal romano. E foi Roma que crucificou Jesus. Você está validando como se Cristo estivesse ali. Não. O certo seria, se a gente pudesse fazer, é o sinal do sepulcro aberto, porque aquele que estava lá ressuscitou ao terceiro dia e governa as nações, sustenta reinos, é o Senhor de tudo e todos. Irmãos, eu não faço o sinal da cruz, eu respeito quem faz, mas é um desserviço para o Evangelho. Por quê? Eu estou reforçando um poder bélico romano. A cruz não foi um símbolo dos judeus ao crucificar Jesus. A cruz era um sinal de maldição. É uma profecia: todo aquele que morrer no madeiro é maldito. Aí eu passo na frente de uma igreja e estou mais uma vez: ele é maldito. Não. A oração sacerdotal é o Pai Nosso. Ela não é com gesto, ela é com palavras e em espírito e em verdade. Quantos conseguem entender isso? Vocês estão voltando aos princípios elementares fracos. Mas imagina Paulo, igual eu estou aqui nos dias atuais, é arrumar processo, é querer ser perseguido, é ser intolerante religioso. Imagina, irmão, não cabia a Paulo, ele ia morrer na primeira semana. A começar da igreja de Corinto, que ele falou assim: ó, tem um jovem aí, menino é benção. O problema é que ele é prostituto, inclusive está deitando com a mulher do pai. Faz um favor para mim, pega esse jovem pelo colarinho e põe ele do lado de fora da igreja. Imagina o pastor Joseph, imagina o pastor Leandro, imagina a pastora Lucas, imagina o pastor Samuel. Que luta. Mas imagina a gente tirar uma pessoa da igreja porque ele está em prostituição. Se condenar os atos, já falam que a gente está faltando com amor. Nossa, o pastor está julgando. Nossa, imagina eu pôr para fora da igreja quem comete adultério. Mas Paulo falou assim: nós vamos colocar para fora, para Satanás cirandar, para a gente salvar a alma, porque o corpo já está quase descendo na sepultura. Para ver se Satanás dá uma surra lá fora, para ver se converte. É isso. Imagina se a gente prega isso hoje igual Paulo. Irmão, por isso que foi preso. Se no tempo dele ele pregou, preso 3 vezes, chicoteado, arrastado, tomou vários açoites, e no final da vida morto, decapitado. Mas hoje o profeta quer viver de cinto da Louis Vuitton, aviões caros e ofertas gordas. Mas não prega a verdade, porque se pregasse não ia ter tanta oportunidade, porque ele não tem condição. Um cara ser boca dura de pregar o evangelho genuíno e ter tanta oportunidade. É só Deus para levantar mesmo. Porque ao invés de abrir porta, fecha. Imagina você é convidado para um congresso. Chega no meio do congresso, assim, isso aqui tudo aqui, ó, Deus não está recebendo nada. E os do altar aqui, ó, está tudo em pecado, ó. Ali está traindo a esposa, ali gosta de um dinheirinho, ali é fofoqueiro, ali é maltrapilho, ali é maldizente. O que está tocando está masturbando, o outro que está ali está fazendo tudo errado. Amém? Vamos para a palavra?
Será que volta naquele congresso, irmãos? Hã? Imagina se a gente levanta e fala assim: o louvor foi uma benção, mas o problema é que o guitarrista não conversa com o baixista. Ainda bem que aqui não tem isso, irmão. Mas tem outras igrejas que tem. O profeta ia morrer de fome. Ele não ia nem receber oferta, ele ia sair da igreja, né? Iriam sair com ele. Ele ia colocar assim, agendas fechadas, aí ia ter as datas e as igrejas que não abrem a porta mais. Dia 13, eu estaria em Divinópolis, não vou estar. Dia 15, eu estaria nos Estados Unidos, não vou estar. Dia 12, estaria lá na Inglaterra, não vou estar. Dia 15, eu ia pregar em São Paulo, não vou pregar. Ia ser esse tipo de agenda. E agenda fechada. Contrate, entre em contato que eu sei que você não vai entrar. Manda um e-mail que eu sei que você não vai mandar. E liga para mim que eu sei que você não vai ligar. Irmão, a mensagem cristocêntrica o mundo odeia. E os mundanos dentro da igreja também. Ela não desce com sabor de mel. A Bíblia diz que quando Ezequiel engoliu o livro, o rolo santo, amargou como fel. Enquanto ele mastigava, ele sentia como se estivesse pregando a língua dele, mas quando chegou no estômago, ele viu que era doce, que era preciso. A mensagem do Deus verdadeiro é intragável, dói ouvido, machuca coração, mas sara, liberta, transforma. O evangelho que só diz toma, recebe, toma posse, levanta a mão, fala para o seu irmão, né, você podia ser um iPhone não sei o que, só que você é o mais antigo. Irmão, é um evangelho manco, coxo, capenga, fraco. Fica de pé no seu lugar. Vocês estão voltando para isso aí? Vocês estão voltando para isso? Paulo está dizendo, observando dias especiais, ocasiões específicas, vocês têm. Eu estou até com medo do que eu preguei ser inútil. Irmão, me dá uma preguiça de ver o crente de 20 anos voltando para isso aqui. É o que Paulo está sentindo. Eu estou começando se Paulo estava com esse tipo de incerteza, imagina eu, pecador que só, mas justificado também, salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu suplico que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Paulo está dizendo assim, não voltem para isso. Para de dar voz para esses falsos deuses. Abandone esse negócio de circuncisão, esse negócio de voltar aos rudimentos. Se você não é judeu, para de inventar moda. O cara nasceu em Sabará, Ibirité, anda igual um judeu. É talite, é estola, é quipá, né? É barba grande. Não sabe falar o português. Nada contra o judaísmo. Cristo veio do judaísmo, mas o dia que o judaísmo se tornar maior do que Cristo, Cristo se torna excomungado em nosso coração. E deixa eu te lembrar, a pedido dos judeus foi que eles mataram a Cristo. Aí a gente gosta de fazer o nome do Pai e gosta de andar igual o judeu. Os dois times que mataram Jesus. Dá vontade de perguntar assim, me fala seu nome. Tem alguma coisa de Oliveira, Abraão, Jacó? Você é parente de Levi, de Assé, de Naftali? Você é parente de algum desses aí, de Efraim, de José? Não. E esse quipá é para quê?
para responder à soberania. Uai, então o que Jesus falou? Entra no seu quarto, põe quipá e em secreto busca? Não! É arca da aliança, é óleo de Israel, é água do Jordão, é terra santa. Eu estou caçando terra santa. A Bíblia diz que santo é aqueles que são santificados. Está cheio de terra santa em casa, mas o coração cheio de pecado. Trai a esposa, é mentiroso, fofoqueiro, maltrapilho, prostituto, está andando igual um judeu. Que bobeira! Nós estamos precisando de vergonha na cara, irmãos. Tornar Cristo como Senhor, destronar esses deuses, parar com esse proselitismo dentro da igreja, esse sincretismo. Leva água, leva martelo. Nós estamos precisando levar a nossa vida para o Calvário. Cristo em vós, a esperança da glória. Consertar a vida, parar de tocar, de cantar, de pregar em pecado, cheio de pornografia no telefone, cheio de historinha, cheio de contatinho na vida. Quantos aqui estão entendendo? Deuses falsos